Heartbreaks and promises, I've had more than my share. I'm tired of giving my love and getting nowhere. What I need is somebody who really cares. I really need a lover who wants to be there. It's been so long since I touched a wanting hand. Can't put my love on the line. Strive for you on this land. So baby, if you want me, you got to show me love. Words are so easy to say, but you got to show me love. But you got to show me love. Give me a reason. What I need is somebody who will always be there. Don't you promise me the world, all that I've already heard. This time, for me, baby, actions be louder than words. If you're looking for devotion, talk to me. So baby, if you want me, you got to show me love. Words are so easy to say, but you got to show me love. Give me a reason to love you. You got to show me love. You got to show me love. But you got to show me love. But you got to show me love. But you got to show me love. Sejam todos muito bem-vindos à comemoração dos 70 anos do SETI Sesc. Chegamos a um dos momentos mais significativos desta celebração. Convidamos para ocupar a tribuna aqui no palco e dirigir a sua mensagem aos presentes o senhor Osmar Ricardo Labes, presidente do SETI Sesc. Boa noite. Fiquem despreocupados que eu devo falar só 1 hora. Não, é brincadeira, viu? É que o pessoal me considera muito falante, mas no momento desse a coisa é bastante diferente. Eu gostaria de saudar a nossa vice-prefeita Maria Regina de Souza Soares, saudar o nosso deputado federal Ismael dos Santos, saudar o nosso presidente da FETRANSESC, Dagnor Roberto Schneider,
Saudar também o nosso amigo Ari Rabaioli, presidente do Badesc e sempre presidente da FETRANSESC. Gostaria também de saudar todos os presidentes de sindicatos já nominados pelo protocolo. Saudar os nossos patrocinadores, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do CETSESC, recebo a todos com profunda alegria e gratidão para celebrarmos juntos este momento tão significativo de nossa trajetória. São 7 décadas de história e um intenso trabalho na defesa do transporte rodoviário de carga. A criação da Associação Profissional de Blumenau, hoje CETSESC, na metade dos anos 50, se deu por iniciativa de empresários visionários, buscando a união dos transportadores de carga e passageiros, e para melhores condições para desenvolverem as suas atividades. O projeto começou a dar certo já nos primeiros anos. Nos anos 60, uma das grandes conquistas foi a retomada da conclusão da BR-59, que se encontrava paralisada num trecho entre Araquari e Garuva, sendo que todo o seu trânsito passava por dentro da cidade de Joinville. Posteriormente, a BR-59 se transformou em BR-101. O projeto começou a dar certo, já nos primeiros anos. Já nos anos 70, a mobilização dos empresários girou em torno da melhoria das condições da infraestrutura da malha viária do Estado, iniciativa ali o movimento da classe empresarial de vários setores para a conclusão da BR-470. Eu quero fazer uma menção aqui que durante os anos 70, o nosso Estado foi governado por Antônio Carlos Conde Reis e que tinha um projeto que se chamava Encurtando Distâncias. Foi no governo dele que realmente se deu um start nas rodovias estaduais. Uma luta contínua que segue até os dias atuais. No final dos anos 80, mais especificamente em 1987, o CETSESC teve participação ativa na criação da FETRANSESC. Coube ao empresário Edgar Thompson, então presidente do CETSESC, também ocupar a presidência da federação. Aqui eu quero fazer uma ressalva, porque a iniciativa era criar a FETRANSUL, congregando os 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que não deu certo? Porque todo mundo queria a sede da FETRANSUL. Eu inclusive participei, acompanhando o nosso presidente Edgar Thompson, numa reunião realizada no CETSERGS, Sindicato do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde nada disso se definiu. No retorno, nós paramos em Criciúma, no CETRANSC, e lá tomou-se a decisão que o Estado de Santa Catarina criaria a primeira federação de Estado do Brasil, porque só existia a FENATAC, que era a Federação Nacional do Transporte de Carga. Então vejam que
os transportadores catarinenses sempre foram pioneiros. Outro grande desafio foi a criação de um ponto do Sistema S para o transporte. Antes disso, eu devo registrar que em 1992 houve um grande movimento nacional para criar o SESC-SENAT, se desvinculando do SESI e do SENAI. Foi uma luta bastante acirrada, uso essa expressão, porque realmente assim ocorreu, e depois de muitas e muitas negociações, talvez alguns empresários aqui recordam desta situação, o Conselho Nacional do SESC-SENAI era presidido pelo senador Albano Franco. Em determinado momento das reuniões, o senador Albano Franco concordou que o setor de transportes criasse o seu próprio Sistema S, porém com uma condição. E o que era essa condição? É que os transportadores deveriam abrir mão do patrimônio que teriam direito junto ao SESI e ao SENAI. Isso significava dizer que o nosso Sistema S começaria do zero. Na verdade, foi uma proposta bastante polêmica, devo dizer, mas os transportadores tomaram uma decisão. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos criar o Sistema S. E em 1993, iniciou-se o SESC-SENAT. Portanto, há exatos 33 anos. Foi uma grande vitória do segmento de transportes e hoje nós estamos próximo a 200 unidades do Sistema S do transporte espalhada por este Brasil. Eu considero que é um registro importante porque muitos que aqui estão presentes desconhecem a forma como foi criado o SESC-SENAT. Portanto, eu acho que nada mais justo de nós termos feito esse registro. Ainda nos anos 90, o CETSESC concretizou o sonho de ter uma sede própria. Posteriormente, passamos a participar dos esforços para a construção do Centro Empresarial de Blumenau, onde hoje se encontra a sede do CETSESC. Uma estrutura ampla que atende toda a situação inerente ao nosso sindicato, com salas amplas e auditório amplo também. Chegamos aos anos 2000. Em novo século, com o desafio de obter apoio governamental para obtenção de incentivos fiscais aos transportadores. Após muitas tratativas por intermédio da FETRANSESC, o então governador Luiz Henrique da Silveira instituiu o Procarga, um programa de incentivo direcionado às empresas de transporte rodoviário de cargas. Foi um período importante para o transporte rodoviário de carga. Em 2006, nós amparamos um projeto da nossa federação, através do nosso presidente Pedro José de Oliveira Lopes, um projeto bastante interessante e que certamente
deu os resultados desejados. Ou seja, em 14 de setembro de 2006, começou a funcionar a Transpocred, com um posto de atendimento junto à sede da FETRANSESC. E está aqui conosco a Roberta de Souza Caldas, que desde então assumiu o compromisso com a cooperativa, chegando a ser atualmente presidente do Conselho de Administração, inclusive sendo reeleita para o quadriênio 2026-2030. É um projeto de sucesso. Hoje, a nossa Transpocred está espalhada pelo Brasil, porque nós não temos que ter unidades em todos os locais. Hoje, nós digitalmente fazemos qualquer operação. Então, eu considero um dos grandes projetos da FETRANSESC, que continua crescendo e desejo perenidade. Destaco ainda que em 2013 foi inaugurada uma unidade B do SESC-Senat em Blumenau. Um desejo dos transportadores de Blumenau e da região, que veio dar maior atendimento ao aprendizado e à área social. Devo registrar também que nós já tínhamos o SESC-Senat em Blumenau instalado através dos antigos PATs, à beira de rodovia, desde 2007, e que fazia parte do posto RG. Então, desde 2007, a gente já tinha a presença do Sistema S em nossa cidade. Hoje é um momento histórico. Alcançar 70 anos de existência é celebrar um legado construído por gerações, sempre na defesa dos interesses do transporte rodoviário de carga, pela promoção do desenvolvimento do setor e pela permanente contribuição para a sociedade. Um marco que traduz solidez, credibilidade e compromisso com o futuro. Representamos a força de uma instituição que atravessou gerações, preservando seus valores, ampliando conquistas e reafirmando a cada novo tempo seu compromisso, que é aquele que defendemos. Muito obrigado, meus amigos. Nesse momento, nós agradecemos o presidente do SETSESC por suas palavras que reforçam a importância dessa trajetória construída ao longo de 7 décadas. E dando continuidade à nossa programação, convidamos também agora para fazer uso da palavra o senhor Dagnor Roberto Schneider, presidente da FETRANSESC. Senhoras e senhores, boa noite. Quero inicialmente cumprimentar o presidente do SETSESC, nosso amigo Osmar Ricardo Labes, anfitrião dessa noite tão especial. Meus cumprimentos também à vice-prefeita de Blumenau, a senhora Maria Regina de Souza Soar, muito nos honra com a sua presença. Deputado federal Ismael dos Santos, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense. Quero aqui dedicar uma deferência especial. Nós tivemos oportunamente vários momentos de debate com pautas extremamente importantes para Santa Catarina.
deputado Ismael não tem medido esforços em defesa das pautas que nós defendemos. E todos que aqui estão sabem que uma das principais bandeiras da federação é a questão da infraestrutura de Santa Catarina. Ou melhor, a ausência da infraestrutura rodoviária que o nosso Estado e o nosso sistema merece. O deputado Ismael tem sido um parceiro nessa pauta e eu tenho certeza que nós teremos ainda uma grande jornada a trilhar em defesa da recomposição da malha rodoviária que acabou não sendo contemplada ao longo da história de Santa Catarina. Toda a diretoria do SETSESC, os ex-presidentes, as lideranças que ajudaram a construir essa bela história. Cumprimento também especial o presidente Ari Rabaioli, a quem eu devo a oportunidade e a responsabilidade de aqui estar nesse momento. Se não fosse pela insistência, né, do convite que ele me externou para ser vice-presidente na ocasião, foi um privilégio a oportunidade de aprender ao lado do Ari, trilhar o caminho em defesa das pautas do interesse do nosso sistema em Santa Catarina e também a nível nacional. Ari, a gratidão eterna pelo legado, pela oportunidade, pelo tudo aquilo que você conseguiu transmitir durante essa jornada que nós tivemos lado a lado. Também quero cumprimentar aqui a gestora do SESC Senat de Blumenau, Andréia Cascais, a quem parabenizo pelo trabalho desenvolvido em favor dos trabalhadores e dos empresários do transporte aqui de Blumenau e de toda a região. Os vice-presidentes, diretores da FETRANSESC e presidentes e demais sindicatos aqui presentes. Empresários, associados, patrocinadores, colaboradores, parceiros e familiares que prestigiam esta celebração. É com grande honra participar da celebração dos 70 anos do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Santa Catarina, o SETSESC, o segundo sindicato mais antigo de Santa Catarina. 70 anos representam muito mais do que uma marca histórica. Representa uma trajetória construída por aqueles que acreditaram na força da união, da representatividade e do associativismo para fortalecer um setor que é fundamental para a economia catarinense e para o Brasil. Sua trajetória se confunde com a própria evolução do transporte na região de Blumenau, do Vale do Itajaí e de todo o Estado. O sindicato acompanha as transformações da economia catarinense, viu o crescimento da indústria, do comércio e da logística, e esteve presente em cada desafio enfrentado pelos transportadores, empresários de diferentes perfis e regiões se uniram em torno de objetivos comuns, construindo uma representação forte, legítima e capaz de defender os interesses do setor. O SETSESC tem sido um exemplo de força do associativismo. Mais do que representar empresas, a entidade tem promovido o diálogo, a cooperação e a buscar por soluções coletivas para os desafios do transporte e da logística. É essa capacidade de somar esforços que explica sua longevidade, relevância e o respeito que conquistou nesses 70 anos de história. Essa atuação ganha ainda mais importância em uma região como o Vale do Itajaí, um dos principais polos econômicos do Estado. O SETSESC tem atuado de forma consistente para o desenvolvimento de Santa Catarina, levando as demandas do transporte organizado aos principais debates sobre infraestrutura e logística. Neste processo, tem contribuído com propostas e soluções que fortalecem a competitividade, a integração e o crescimento do nosso Estado, em benefício não apenas das empresas do setor, mas de toda a sociedade catarinense. Faço aqui um cumprimento especial ao presidente Osmar Ricardo Labs,
representando todos aqueles que, no presente e no passado, têm dedicado seu tempo, seu trabalho, ao fortalecimento do SETSESC e do TRC. Também presto homenagem a todos os ex-presidentes, diretores, empresários e colaboradores, que durante 70 anos ajudaram a escrever a história do SETSESC. O legado que celebramos hoje é resultado de dedicação, da visão e do trabalho coletivo de muitas gerações. Que essa entidade continue sendo protagonista, referência e voz ativa na defesa dos interesses do transporte e da logística. Que os próximos anos sejam marcados por novas conquistas, inovação, crescimento e ainda mais união entre todos que fazem desta entidade tão relevante para a sociedade catarinense e brasileira. Parabéns ao SETSESC pelos 70 anos. Parabéns a Blumenau. Parabéns a todos que, com trabalho, dedicação e espírito associativo, ajudaram a construir esta extraordinária história. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras do senhor Dagnor Schneider, presidente do Conselho Regional do SESC-Senat Santa Catarina e da FETRANSESC, que permanece aqui no palco também. E convido agora a senhora Andréia Oliveira de Camargo Cascais, diretora do SESC-Senat de Blumenau, para que também suba ao palco para esse momento de homenagem da Federação ao SETSESC em reconhecimento à atuação do sindicato ao longo das últimas 7 décadas. Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Santa Catarina, FETRANSESC, celebra com orgulho os 70 anos de história do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado de Santa Catarina, SETSESC. Um agradecimento especial ao atual presidente, senhor Osmar Ricardo Labes, e a toda a diretoria, que o novo ciclo da entidade seja guiado para novos horizontes de muito sucesso. Blumenau, 19 de junho de 2026, com carinho, pela FETRANSESC. Ao SETSESC, pelos 70 anos de história, dedicação e relevantes serviços prestados ao setor do transporte em Santa Catarina. Uma trajetória marcada pelo compromisso, representatividade e contribuição para o desenvolvimento do nosso Estado. Homenagem da Unidade SESC-Senat de Blumenau e do Conselho Regional de Santa Catarina. Convidamos agora também o senhor Riberto Lima, vice-presidente da FETRANSESC, para entregar uma homenagem em nome do senhor Carlos Panzan, presidente da FETSESP. Estou falando em nome do presidente Panzan, que por motivos escusos não pôde comparecer e me incumbiu nessa grande responsabilidade, Labes, para não baixar o nível da altura que tu conseguiu fazer nessa festa aqui, com todo esse exímio. Então a placa diz assim, ó, Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de São Paulo, presta homenagem ao SETSESP, Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Estado de Santa Catarina, pela comemoração dos 70 anos de sua fundação. 7 décadas dedicadas à representação, ao fortalecimento institucional e à valorização do transporte rodoviário de cargas, construindo uma história de liderança, compromisso e relevantes contribuições para o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina e do Brasil. São Paulo, 19 de julho de 2026. Presidente Carlos Panzan. Parabéns, Labes, e toda a diretoria. Muito bem, agora dando sequência, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado federal, o senhor Ismael dos Santos. Senhoras e senhores, boa noite. Prometo que antes que a seleção brasileira entre em campo, eu termino o discurso. Serei muito breve. Presidente Osmar, satisfação em poder estar nessa festa de 70 anos. Eu o conheço há pelo menos há uns 20 anos.
e pela sua intensa participação no progresso e no desenvolvimento de Santa Catarina. Vou comentar aqui o Dagnor Schneider. Vocês têm um embaixador, viu? Em Brasília, eu tenho aprendido muito com ele. Por exemplo, que temos cerca de 250 mil veículos de transportes de cargas em Santa Catarina. Somos a 5ª frota que, entre os 10 locais mais perigosos das estradas, das rodovias brasileiras, 4 estão em Santa Catarina. Mas estamos lutando lá. Eu quero cumprimentar aqui todos os presidentes de sindicatos, e me falaram que o Toninho está aqui, o vice-prefeito de Catanduva está lá. Esse aí eu conheço há 50 anos, exatamente. Nós jogávamos bola, né? E é um legítimo representante da categoria. Nossa vice-prefeita, Maria Regina, bom estarmos juntos. Enquanto presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, nós temos dedicado este ano de 2026 para a questão logística. E nesta semana, inclusive, numa intensa audiência com o Dagnor, fomos surpreendidos por 2 razões. Primeiro, nós estamos lutando há tempo pela otimização do contrato das concessionárias da 101 e da 116. Infelizmente, houve uma desistência da Artéries, e eles têm um contrato até 2033. Nós queríamos avançar até 2048 para fazer uma centena de obras necessárias para o fluxo dessas 2 rodovias. Mas o que nos indignou nessa semana, e eu encerro aqui com essa informação, é que nós, na NTT, na audiência, recebemos a notícia de que há a intenção, por parte da NTT, do Ministério dos Transportes, do DENIT, enfim, em fazer a concessão de 500 quilômetros de estradas de rodovias em Santa Catarina para 30 anos, e, pasmem os senhores e senhoras, com apenas 70 quilômetros de duplicação. Isto é inaceitável. E, em nome dos 16 deputados, dos 3 senadores, lá estaremos para dizer que Santa Catarina merece mais, muito mais. E eu encerro, nesses 70 anos do SETI-SESC, com uma frase que acho que cabe aqui como uma luva, do poeta mineiro Afonso Romano Santana. Dizia ele: o viajante é a soma de suas viagens. O viajante é a soma de suas viagens. Salve os 70 anos. Obrigado. Nosso muito obrigado pelas palavras do excelentíssimo senhor deputado federal, o senhor Ismael dos Santos. Convidamos também para fazer uso da palavra a excelentíssima senhora vice-prefeita de Blumenau, senhora Maria Regina de Souza Soar. Boa noite a todos. É uma imensa alegria poder estar aqui representando a Prefeitura Municipal de Blumenau num momento tão importante para a nossa cidade, em especial para o SETI-SESC. Faço aqui um cumprimento muito especial ao senhor Osmar Labs, qual já parabenizo pela sua dedicação frente ao sindicato e a tudo que o senhor vem desenvolvendo nesses anos que está presidente. Então, parabéns, que Deus sempre lhe abençoe para continuar nessa missão. Fazer um cumprimento especial ao deputado Ismael, também ao presidente do Badesc, seu Ari, presidente da FETRANSESC, seu Dagnor, também ao presidente da FETRANSESC, seu Riberto, e cumprimentar a todos os presidentes dos sindicatos já citados aqui pelo protocolo. Senhoras, senhores, é uma honra poder estar aqui representando a Prefeitura nessa celebração dos 70 anos do SETI-SESC.
uma entidade cuja história se confunde com a própria evolução econômica da nossa região e de Santa Catarina. Muitas vezes, quando pensamos em desenvolvimento, lembramos das indústrias, do comércio, da tecnologia e dos serviços. Mas existe um setor que conecta tudo isso e faz a economia acontecer diariamente: a logística e o transporte de cargas. Antes de um produto chegar a uma loja, a uma indústria ou à casa de uma família, houve planejamento, organização e o trabalho de milhares de profissionais que mantêm o Brasil em movimento. Os números ajudam a dimensionar essa importância. Somente em 2025, o transporte rodoviário movimentou cerca de 1,4 bilhões de toneladas de cargas em todo o país. Afinal, o transporte rodoviário corresponde a mais de 60% da nossa movimentação de cargas, gerando milhões de empregos diretos e indiretos em toda a cadeia logística. E Santa Catarina conhece bem essa realidade. Somos um estado empreendedor, exportador e industrializado. Nossa força econômica depende da capacidade de conectar pessoas, empresas, portos, mercados e oportunidades. Por isso, hoje, celebrar essas 7 décadas é reconhecer a contribuição de gerações de empresários, transportadores, motoristas, gestores e trabalhadores que ajudaram a construir essa trajetória. É reconhecer uma entidade que nasceu em Blumenau e que hoje representa cerca de 3.500 empresas e mais de 50 municípios catarinenses. E é também um momento de lembrar que vivemos em tempos de grandes desafios e rápidas mudanças. A inovação tecnológica, a sustentabilidade, a modernização da infraestrutura e a formação de novos profissionais exigem visão de futuro e capacidade de adaptação. E tenho certeza de que uma entidade que completa 70 anos, mantendo sua relevância, está preparada para continuar liderando esse caminho. Em nome da Prefeitura de Blumenau, deixo o nosso reconhecimento e gratidão por toda essa história de contribuição com o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina. Que essa trajetória continue inspirando novas conquistas e impulsionando o crescimento da nossa região e do nosso estado. Boa noite, que Deus abençoe a todos. O que testemunhamos aqui nessa celebração dos 70 anos do SETSesc foi muito mais do que discursos comemorativos. Presenciamos o encontro entre a experiência construída ao longo de 7 décadas e a visão voltada para o futuro, entre a tradição que fortalece nossas bases e a inovação que impulsiona novos caminhos, entre o método e a dedicação e o coração de homens e mulheres que ajudaram a construir a história do transporte aqui em nossa região. As palavras aqui compartilhadas reforçam o legado de uma entidade que, hoje, com 70 anos, representa, une e fortalece o setor, sempre pautada pelo compromisso com o desenvolvimento, a valorização das empresas e o progresso da sociedade. Que esse momento permaneça como inspiração para continuarmos construindo juntos os próximos capítulos dessa trajetória de muito sucesso. Parabéns ao SETSesc pelos seus 70 anos de história, conquistas e realizações. Mas ainda temos homenagens importantes essa noite. Ao longo desses 70 anos, a história do SETSesc foi construída por muitas mãos, por lideranças comprometidas, empresas parceiras e pessoas que, com dedicação e espírito associativo, contribuíram para o fortalecimento do transporte rodoviário de cargas em nossa região. Nesse momento especial, gostaríamos de prestar uma singela homenagem àqueles que fizeram e continuam fazendo parte dessa trajetória de conquistas, desafios superados e importantes realizações.
Nossa primeira homenageada é associada há 70 anos, coincidindo com a fundação do SETSesc. A transportadora Labs foi fundada em 5 de maio de 1949 por Udo Labs, um dos fundadores da associação e do sindicato também. Em 1971, ingressaram na sociedade os dois filhos, Osmar Ricardo Labs e Udo Labs Jr. Em 1992, a empresa passou a ser administrada pelo sócio Osmar e sua esposa Sandra. Chamamos então para receber uma homenagem como a empresa há mais tempo associada ao SETSesc, a empresária a senhora Sandra Kraus Labs, sócia da Transportes Representações Labs Limitada. E para a entrega da homenagem, chamamos também o senhor Jailson Gilberto Kraus, primeiro vice-presidente do SETSesc. A próxima homenageada, a qual há 65 anos, um sonho começava a ganhar forma. Uma visão empreendedora nascia pelas mãos de um homem determinado, corajoso e incansável. Bruno Keller, fundador da Transportes Keller. Com o apoio de seu pai, Marcos Keller, um simples agricultor que vendeu parte de suas terras para ajudar o filho a iniciar sua jornada, foi adquirido o primeiro caminhão. Nascia ali não apenas uma empresa, mas sim um legado. Ao seu lado, desde os primeiros passos, esteve sua esposa, Dorothea Keller, companheira fiel. Hoje os Transportes Keller são uma referência do transporte rodoviário de cargas, contando com uma equipe de mais de 200 colaboradores, diretos e a frota moderna também totalmente automatizada, além de uma estrutura preparada para atender os mais diversos segmentos da indústria brasileira. A Transportes Keller é associada do SETSesc há mais de 50 anos. Convidamos então o empresário Sr. Edson Keller, proprietário e responsável por manter vivo o legado do fundador Bruno Keller, para receber a homenagem do SETSesc. Como próxima homenageada, a Transrodace teve sua fundação em 25 de maio de 1970, na cidade de Caçador. O início das atividades ocorreu com 2 caminhões, um caminhão-tanque e um caminhão carroceria aberta, transportando para um posto de Caçador e Rio das Antas. Seu escritório, na época, situava-se no subsolo da residência do Sr. Egídio Secato. Em 1978, foi adquirido um terreno situado à Rua 1º de Maio, onde foi construído o novo escritório. Em 2001, foi adquirida uma nova estrutura na rodovia SC-302, viabilizando a retirada dos caminhões da cidade, proporcionando assim amplas condições de expansão da empresa. Convidamos então o empresário Sr. Egídio Secato, diretor-presidente da Transrodace, para receber a homenagem como a empresa associada há mais de 40 anos. Transrodace Transportes Rodoviários Limitada. Em reconhecimento à trajetória, à sólida parceria construída ao longo dos anos e ao legado que engrandece a história do transporte rodoviário de cargas, a nossa gratidão e admiração. Agradecer a amizade que nesse período eu tive a oportunidade de fazer com muitos empresários do ramo do transporte, em especial com o senhor Osmar do Ricardo Labs. Por isso a minha presença hoje aqui, mesmo no estado de saúde meio precário, mas nunca ia deixar de participar de uma maravilha, de um evento tão importante para a categoria do transporte como esse. 70 anos é 70 anos. O único que já excedeu essa quilometragem sou eu mesmo. Vou pedir que o seu Egídio permaneça no palco ainda, que o momento agora é de uma homenagem mais do que especial. O SETSesc homenageia hoje o empresário com mais tempo de atuação em sua base sindical.
São 93 anos de vida e uma trajetória que se confunde com a própria história do transporte rodoviário de cargas, marcada pelo trabalho, pela perseverança e pelo compromisso com o desenvolvimento e o fortalecimento do setor. Gaúcho, natural de Erechim, o empresário Egídio Secato mudou seu domicílio para Caçador em 1957, após uma carreira profissional vitoriosa, iniciada como carpinteiro e motorista de caminhão, transportando insumos para a rede ferroviária do Rio Grande do Sul, ao lado do seu pai. Em Caçador, fundou junto com outros sócios a empresa Transrodace, Transporte Rodoviário Limitada. Também foi sócio administrador de outras empresas. Destacou-se ainda por sua atuação em conselhos consultivos de órgãos públicos, entidades, associações empresariais, universidades e empresas, além de atuar como vice-presidente regional e delegado do SETSESC junto à Fretansesc. Também toda essa longa e rica carreira resultaram diversas condecorações. Mas a homenagem de hoje, como falamos, é mais do que especial. Um marco definitivo e motivo de muitos aplausos por sua gigante atuação em favor do desenvolvimento do transporte rodoviário de carga em Santa Catarina e também do Brasil. Convidamos então o empresário Sr. Egídio Secato, referência para quem atua no setor, para receber um justo reconhecimento. A entrega da homenagem será realizada pelo Sr. Osmar Ricardo Labes, presidente do SETSESC. Homenagem a Egídio Secato, em reconhecimento à trajetória que se confunde com a própria história do transporte rodoviário de carga, marcada pelo trabalho, pela perseverança e pelo compromisso com o desenvolvimento e o fortalecimento do setor. Blumenau, 19 de junho de 2026, homenagem do SETSESC ao nosso associado, diretor do SETSESC. É muito especial. Isso é muito especial, sensibiliza a gente e aí que mostra o valor de um amigo, o valor de uma amizade esculpida ao longo dos anos. Reciprocamente, todo o respeito que ele tem comigo, eu retribuo, sempre retribuí. E sempre como continuarei nas mesmas condições, você sabe disso, né? Quando o meu último filho, quando casou, o primeiro convidado de fora de Caçador, eu fiz questão que fosse o senhor Osmar, e ele compareceu com a esposa dele. Então é uma amizade longa que se confunde com trajetória profissional, com trabalho, mas a amizade particular é uma coisa muito especial. Faz falta na vida da gente, de qualquer um. Tá, obrigado. Desculpe a minha... Egídio, a nossa amizade vai muito além dos 40 e tantos anos, viu? Muito além. Quero aqui registrar que nós somos dois companheiros do Rotary, né? Com certeza. Isso muito me enaltece, que você sempre foi uma pessoa muito fiel, leal com o nosso sindicato. Então, esta homenagem é muito merecida. Muito obrigado. Convidamos agora, então, o senhor Silvio Casonei, presidente do SETSEPAR, também para a entrega de uma placa em homenagem aos 70 anos do SETSESC. O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná, o SETSEPAR, parabeniza o Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Santa Catarina, SETSESC, pelos seus 70 anos. Manifestamos a nossa confiança e votos de sucesso. Desejamos um novo ciclo de grandes conquistas, trabalho colaborativo e constante evolução para o fortalecimento do nosso setor. Que a dedicação e o compromisso de todos conduzam um futuro ainda mais próspero. Parabéns e sucesso.
Curitiba, junho de 2026, Silvio Casnodze, presidente do SETSEPAR. Mais uma vez, parabéns. Em nome do SETSESC, queremos agradecer esta homenagem do SETSEPAR e gostaria de dizer que sempre houve uma afinidade bastante próxima entre as duas entidades e espero que tenhamos continuidade nesta forma. Portanto, mais uma vez, presidente Silvio, os nossos agradecimentos. Conheço o Silvio há algumas décadas, Silvio já atuou aqui em Blumenau, e então a gente tem uma ligação bastante próxima. Muito obrigado. Temos mais homenagens ainda. Convidamos agora o senhor Francisco Alves, vice-presidente regional do SETSESC do Vale do Itapocu, Jaraguá do Sul, para entregar também uma homenagem ao SETSESC em nome da sua empresa, a Cargo Brasil. Homenagem ao SETSESC, 70 anos de história e representatividade. A Cargo Brasil Transportes presta sua homenagem ao Sindicato das Empresas de Transporte de Carga e Logística no estado de Santa Catarina, SETSESC, pelos seus 70 anos de dedicação ao fortalecimento, desenvolvimento e representatividade do transporte rodoviário de cargas em Santa Catarina. Uma trajetória construída com visão, união e compromisso com o setor, contribuindo para o crescimento das empresas e da logística catarinense ao longo das décadas. Nossa admiração e reconhecimento por esse importante legado. Junho de 2026, Cargo Brasil. Caro Francisco Alves, em nome do SETSESC, agradecemos esta homenagem da Cargo Brasil. Gostaria que você levasse um abraço para o seu irmão Vilmar e dizer que a Cargo Brasil sempre foi parceira do SETSESC. Mais uma vez, nossos agradecimentos. Muito bem, chegamos então também a um momento muito especial dessa celebração dos 70 anos do SETSESC. Convidamos a diretoria, Conselho Fiscal do SETSESC, para que venham também à frente do palco para realizarmos o brinde comemorativo. Vou fazer uma menção também, o senhor Osmar pediu que viesse aqui ao palco, o senhor Eliandro, por favor. O senhor Eliandro também, para receber a devida homenagem. Senhor Eliandro, por favor. Vamos então com o auxílio aqui da banda também, a banda Malibu, que toca daqui a pouquinho. Vamos brindar todos juntos na contagem regressiva. Contem comigo. 5, 4, 3, 2, 1. Sucesso! Brinde!